Graças e paz, meus irmãos. Hoje nós estaremos estudando a respeito da onisciência divina, à luz do Salmo 139, versículos 7 a 12. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quero lhe fazer inicialmente duas perguntas. A primeira é a seguinte: Deus pode ver todos os homens? Acredito que a sua resposta foi sim. Sim, claro, Deus pode ver todas as pessoas. Nada foge ao olhar do Senhor. E de fato existem muitos textos que comprovam isso, que todas as coisas estão patentes e claras aos olhos do grande Rei. A segunda pergunta que quero lhe fazer é a seguinte: todos os homens estão na presença de Deus? Essa pergunta já tem uma resposta um tanto quanto difícil. É possível que alguns dos irmãos tenham respondido sim, todos os homens estão na presença de Deus. Outros, por sua vez, talvez tenham respondido não, nem todos estão na presença de Deus. Há algumas pessoas que estão vivendo em pecado e por esta razão não estão na presença de Deus. Como entender então esta pergunta? Claro que quando nós respondemos que todos os homens estão na presença de Deus, estamos nos referindo à onisciência de Deus, ou melhor, à onipresença de Deus. Deus, de fato, vê todos os homens e, neste sentido, todos estão na presença de Deus. Mas quando nós falamos nem todos estão na presença de Deus, nos referimos à santa presença do Senhor, à presença prazerosa, abençoadora de Deus. Esta, então, é a resposta mais coerente desta segunda pergunta. Ela tem um certo duplo sentido, então nós precisamos estudar a frase como um todo para então entender a resposta desta pergunta. O Salmo 139, conforme nós falamos a semana passada, vai nos mostrar então alguns atributos peculiares de Deus. Estudamos a respeito da onisciência, o Deus que tudo sabe, conhece todas as coisas. Aprendemos que o conhecimento de Deus é um conhecimento inato, ou seja, inerente à sua natureza. Aprendemos que o seu conhecimento é um conhecimento imediato, mas aprendemos também que o seu conhecimento é um conhecimento inatingível. O Deus que tudo sabe, segundo o salmista, é o Deus que tudo vê. E agora, no versículos 7 a 12, o salmista ele se detém em falar sobre a onipresença de Deus. Nós vamos perceber então que a onipresença de Deus ela é transcendental. O que isso quer dizer? Vai além dos limites. Deus ele transcende ao tempo. Diferente de nós, seres humanos, que estamos presos ao tempo, Deus não. O salmista já dizia que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Pois Deus ele não está preso ao tempo. Para Deus só existe um presente, é o chamado presente eterno. Não existe ontem para Deus, nem muito menos amanhã. Só existe o hoje. Então a presença de Deus é uma presença transcendental. Ele transcende o tempo. Deus ele também transcende o lugar. Não está preso a um lugar específico. Deus está lá no céu, no trono, no lugar da sua habitação, mas também está aqui na terra.
simultaneamente. E o salmista vai mostrar de forma poética e esplêndida essa verdade quando diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ora, por que razão? Porque a presença de Deus transcende o tempo e o lugar. Esta presença também transcende o visível e o invisível. Nada pode impedir que Deus enxergue as coisas. Veja o que ele vai nos mostrar aqui no versículo de número 12. Ele diz assim: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Nós temos dificuldades para enxergar. Não temos a capacidade de enxergar além da nossa limitação. Por mais que nós tenhamos recursos tecnológicos, por mais que nós tenhamos uma visão apurada, aguçada, nós temos limites. A presença de Deus, ela transcende o visível e o invisível. A nossa visão ela pode ser impedida por um objeto ou por coisa do tipo. Ela pode ser embaçada, mas diante dos olhos de Deus não existe escuridão, não existe trevas. A sua presença transcende ao visível e ao invisível. Nós aprendemos também, meus amados irmãos, que a onipresença de Deus ela tranquiliza o justo. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus e vive neste mundo mau, cheio de perversidade, que muitas vezes é perseguido, ultrajado, a presença de Deus se revela para os justos como algo prazeroso, consolador, tranquiliza aquele que o serve. O salmista mostra algo muito importante. Versículo 9, ele diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Traz aqui a certeza de que ele não estará sozinho, ele nunca vai fugir dos olhos do Senhor e, consequentemente, do seu cuidado. Diz ele: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda que eu vá para um lugar de solidão, um lugar aos olhos humanos, de escuridão, conforme ele vai dizer aqui, quando diz: se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E certamente quando o salmista ele pronuncia aqui esta frase, talvez se referisse a momentos de solidão, de tristeza, de ameaça que ele havia passado e, ao lembrar da palavra do Senhor, foi consolado. Lembremos do Salmos 23, o salmo mais conhecido de todos. E o versículo 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a presença de Deus, ela se revela consoladora, ela tranquiliza o justo, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que é inocente. E quantas vezes as pessoas nos acusam de coisas que nós não fazemos? E ficamos então perturbados por conta de tais acusações. Precisamos descansar porque Deus sabe, Deus vê. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, desamparados? Quantas vezes pensamos, as pessoas não dão a mínima para o meu problema, para a minha enfermidade, para a minha situação? Mas Deus está contemplando. O Salmo 34, versículo de número 18, nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Portanto, a presença de Deus se revela consoladora e tranquiliza o justo nas suas lutas, nas perseguições sofridas e na sua
inocência. Mas percebemos também que a onipresença de Deus se revela preocupante para o transgressor. Se por um lado podemos descansar nesta verdade, olha, Deus, Ele vê, nada foge aos olhos do Senhor. Em algum momento essa verdade vai nos trazer paz, mas em alguns momentos vai nos trazer preocupação. Sabe por quê? Porque aquele que transgride também é contemplado por Deus. E nós bem sabemos que quando nós pecamos, nós ficamos envergonhados e fazemos de tudo para esconder o nosso pecado. E não adianta dizer, não, eu não faço isso. Faz, todos nós. Sabe por quê? Porque essa é uma das marcas do pecado. Lembra de Adão? Adão, quando pecou, descobriu que estava nu. O que ele fez? Se escondeu, ou tentou se esconder de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós cometemos falhas, nós transgredimos e tentamos encobrir os nossos erros, tentamos esconder das pessoas por vergonha, por medo da punição. Certamente você já passou por essa experiência quando criança. Eu já passei por diversas, viu? Quando criança, fiz muitas coisas erradas e tentava esconder da minha mãe. Mas nos olhos do Senhor, jamais. Então, a onipresença de Deus se revela preocupante para o transgressor, para aquele que transgride, para aquele que comete pecado, para aquele que mente, para aquele que é desonesto. Deus está vendo. Deus não somente toma conhecimento, mas Ele está vendo, está diante dos seus olhos. Por que razão? Porque a sua presença ela é transcendental, transcende o tempo, o lugar e as coisas. O transgressor, ele está sob as vistas do Senhor. Isso se aplica a nós. Deus está vendo o que nós estamos fazendo de errado. Deus está vendo se nós estamos de fato cumprindo aquilo que nós prometemos. Deus está vendo. Deus conhece a intimidade do nosso lar. Deus prescruta o íntimo do nosso ser, conhece, sabe, vê as motivações, intenções e aspirações do nosso coração. Por esta razão, meus amados, precisamos abrir o nosso coração e nos derramar perante o Senhor. Por esta razão, precisamos ser sinceros com Deus. Por esta razão, precisamos pedir, orar ao Senhor que Ele de fato sonde o nosso coração, faça uma espécie de varredura e ao mesmo tempo uma cirurgia. Transforme, restaura-me. Isso nos faz lembrar para os últimos versículos do Salmo 139. Depois de falar sobre os atributos de Deus, onisciência, onipresença e onipotência, o salmista disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, ele diz: Senhor, sonda, vê se há algo errado em mim. Encontrou? Transforma, restaura, cura. Diante dessas verdades, é assim que devemos proceder. Senhor, examina, porque eu não estou conseguindo ver. Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê. Faça essa oração. Converse com Deus. Faça essa petição. Peça para que Ele trabalhe na sua vida, para que Ele revele os seus erros que porventura você ainda não conhece, e peça para que Ele lhe ajude a tratar cada um deles. Eu quero concluir dizendo o seguinte: que o Deus que tudo sabe, tudo vê, mas nem tudo o que Deus vê tem
prazer. Nem tudo que Deus vê tem prazer. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que Ele possa de fato tratar o meu e o seu coração. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.